Você sabe que todas as quartas-feiras nós temos o Momento Aspramesse. No Momento Aspramesse, que posteriormente é transformado num podcast, onde a gente compartilha nas redes sociais, tanto nossas como também dos membros da Aspramesse. Meu amigo Pequeiroz, mais uma vez, bom dia e obrigado pela sua participação. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto, ouvintes do programa Contraponto 1200 AM. Bom dia, Pequeiroz. Desde já primeiro uma ótima quarta-feira aí. Quarta-feira de cinzas, né? Mas a gente todo ativo aqui. Pequeiroz, queria tratar o caso que chamou a atenção de muitos policiais nesse final de semana. Foi aquele sargento da reserva que levou um tiro, né? Levou vários tiros, né? Graças a Deus está em situação estável no hospital, sem chances de morrer, né? Mesmo tendo levado 2 tiros na cabeça, um passou de aspão e o outro não alojou a bala, enfim. E o que chamou a atenção foi o posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público soltou a denúncia antes de ontem, dizendo que o sargento, e a gente vê pelas filmagens, né? O sargento foi oferecido uma recompensa de R$80 mil pela cabeça dele, né? O Comando Vermelho lá da região ofereceu isso. Depois o Ministério Público mudou de posicionamento, dizendo que foi somente uma tentativa de latrocínio, né? Muitos policiais acharam muito esquisito essa mudança de posicionamento. Primeiro, comentar essa questão da segurança e essa situação desse sargento. Roberto, olha, eu já me pronunciei muitas vezes acerca desse abandono que o Estado, e muitas vezes a sociedade, talvez até por indução do Estado, não se intera, né? Não se preocupa em saber o que é que acontece com os policiais e os bombeiros igualmente, quando eles estão num momento de descontração, né? A sociedade, ela foi, nesses últimos anos, depois que o Estado, né, se tornou democrata e republicano, obviamente, a polícia continuou sendo instrumento, né, um braço do Estado para reprimir a sociedade, né? Em alguns países, assim, onde se cultiva a cultura de paz, né, em que se fomenta a cultura de paz, a polícia quase é imperceptível, porque a gente não precisa dela para viver num ambiente harmonioso. Mas o Brasil optou por essa repressão continuada, né, do regime militar. Isso é muito evidente, muito evidente. Qualquer outro especialista que queira falar sobre esse assunto, a gente pode até conversar. Mas eu ainda não vi o Estado brasileiro deixar, né, a polícia assim de lado e tentar a todo custo, com outro tipo de aparelhamento, né, educação integral, continuada, com saúde universal de forma ampla. Eu vendo o ouvinte aí reclamando que está faltando um simples comprimido, né, que eles fabricam como se fosse farinha, né, para a população receber nos postos. Então, assim, os policiais realmente eles precisam de proteção do Estado e da sociedade. Eu também já falei aqui que só não está pior, Roberto, Márcio e ouvintes do Contraponto, porque eles sabem, né, pessoal criminoso, ele é antenado, né? Eles ficam sempre trocando as figurinhas dentro aí da linguagem deles, né? E tudo mais. Então eles sabem que toda ação praticada contra um policial e qualquer um dos seus familiares, né, vai refletir diretamente nas consequências da sua condenação. Quando ele for pegue, que muitas vezes não é, né? Por razões de deficiência do Estado, o Estado é muito omisso em ter um aparelhamento de quando ocorre um fato desse, realmente todas as possibilidades que houver para poder punir severamente esse indivíduo, ele seja feito. Então isso é uma espécie de uma carta branca, né? O Estado ele dá uma carta branca para a criminalidade agir ao seu bel prazer.
Porque para quem olhou as cenas, para quem olha as cenas, vê, né, não precisa ser especialista não, para ver que os elementos chegaram realmente para, digamos assim, resolver o problema. Sim. E não se resolve o problema da forma como eles chegaram ali, daquele modo operante ali. Sim. Então eu quero crer que isso ainda vai, obviamente, a Polícia Civil, né, deve estar fazendo o trabalho dela, através da 11ª Delegacia, né, de Homicídios, que é uma delegacia especializada para apurar crimes praticados, tentativa de homicídio e homicídio, né, contra agentes da segurança pública. Mas eu diria assim que a sociedade deveria olhar com bons olhos para esses homens e ver que eles não são máquinas, né, que eles também precisam ter uma vida social, e essa vida social não pode estar sempre sendo ameaçada, porque a gente tem visto isso frequentemente. Fora esse episódio aí do Santos, que foi, né, tentaram contra a vida dele, houve outro episódio que um colega, passando o final de semana com a família, se tornou refém, né, de um grupo de criminosos também, que foram ameaçados constantemente para revelarem se era polícia ou não. Alguém deve ter passado, né, alguma informação, e lá eles foram checar e não tiveram a confirmação confirmada. E acabou que o colega, depois de todo o trauma, de mais de 1 hora, sob ameaça de morte, e a família também, claro, conseguiu sair com as sequelas psicológicas, né? Todo mundo muito nervoso, porque os criminosos foram extremamente violentos, né? Com essa família de policiais que tiveram aí um momento de descanso e, na verdade, foi um momento de terror. Mas eu esperaria muito do Ministério Público, porque muitas vezes essa cultura de achar que a polícia é violenta acaba realmente deixando os policiais e os bombeiros, mais os policiais militares, né? Porque o bombeiro está ali sempre na busca de salvar vidas, enfim, a atividade do bombeiro ela é mais sociável, né? Sim. Já a da polícia ela é ressachada, né, pela comunidade muitas vezes até por questão de proteção, né? Porque quando a polícia sai, como eu já falei, a polícia não fica 24 horas vigiando cada cidadão, dando proteção de segurança a cada cidadão, mas a comunidade está lá 24 horas na mão, né, de pessoas que optam por viver à margem da lei. E essas pessoas, elas são perversas e muitas vezes elas coagem, né, tortura o cidadão de bem, que não pode morar em outro canto, e acaba que essas pessoas contribuem indiretamente para que essa situação permaneça. Vamos esperar que um dia aí, né, as coisas mudem, porque eu não vejo assim um refletor, né, no final do túnel. Né? Eu posso estar vendo assim uma luzinha de vela muito tímidazinha ali por acolá, mas o Estado brasileiro precisaria tomar uso de razão em toda a plenitude. Mudança de lei, mudança de comportamento de autoridades, né, autoridades mais éticas, que pudesse verdadeiramente não se corromperem, nem buscar meios de dar aqueles que optam pela né, a margem da lei, a liberdade que deveria ser merecida a um cidadão de bem e não a outras pessoas. Mas é isso, a gente tem que esperar que dias venham trazer a paz de espírito para aquelas pessoas que optam pela paz. Porque tem uns que realmente querem viver de aventura, né? Ô, Pequeróis, uma vida assim mais... Oi. Outra coisa que chama minha atenção, você comentando, né? E a gente está nesse momento mundial, que estão comentando sobre a guerra lá na Ucrânia e tudo mais, mas a gente pega o mapa. Eu não sei se você já viu, eu vi a Secretaria de Segurança Pública divulgando uma vez um mapa da cidade de Fortaleza, com os quadradinhos vermelho, quando pertencia ao Comando Vermelho, verde, GDE. Parece coisa de guerra, Pequeróis, porque a gente vê os quadradinhos de regiões dominadas por um ponto, aí a gente vê o mapa da guerra. Claro, cada um com as particularidades, a gente vê o mapa da guerra, é parte dominada pela Rússia, outra parte pela Ucrânia, não sei o quê.
E a gente olha o mapa de Fortaleza, quando a secretaria divulgou, com os quadradinhos, parte dominado pelo Comando Vermelho, GDE, Márcia Carcerari e outras facções, aí, enfim. A gente vive meio que um cenário de guerra, só que a gente não tem essa impressão, mas na vida real a gente vê os números da violência. E, por exemplo, eu fiz a comparação, em um mês no Ceará, morreu mais civis do que morreram na guerra da Ucrânia até então. Pois bem, eu já havia falado sobre isso, eu acho isso uma vergonha. Sim. Não tenho nenhum tipo de timidez para falar com esse tom de voz. Eu achei assim uma tremenda vergonha o próprio Estado fazer esse mapeamento que deveria ser sigiloso para fins de tentar coibir as ações criminosas, mas infelizmente o Estado parece que se rendeu, né? Parece que o Estado se rendeu e resolveu então publicar ali um mapinha com cada região que ele acha que conseguiu identificar, para que, né, não sei qual, sinceramente eu não sei, eu jamais faria a divulgação do mapa daquele, né, que a secretaria divulgou, dizendo em que cada comunidade, quem é que ali está à frente da liderança do crime. Pequeiroz, me permita. Eu, sinceramente, achei uma vergonha. Pequeiroz, me permita, parece um atestado de incapacidade. Total. Tá? Então, eu não tenho nenhuma timidez para falar que aquilo ali foi assim uma tapa na cara do cidadão cearense, sabe? Assim, o Estado pega na sua mão bem cheia, como as pessoas costumam descrever, né, a ação de polícia, e meter a mão na cara de cada cidadão cearense e dizer, ó, não passe para cá não vai para ali não. Aí, enfim, não sobrou quase nada para o cidadão de bem viver, né? E quem disse isso? O próprio Estado. Ou não deveria ter feito. Deveria ter pego aquele mapa e ter feito incursões severas para poder coibir as ações desses grupos criminosos que aí estão a todo custo tentando dominar a sociedade, e o Estado, em berço esplêndido, esperando que caia do céu, não sei o quê. Porque até relâmpago aqui é meio difícil cair, né? Mas o Estado realmente peca muito. E pecou muito, Roberto, fazendo um mapeamento do que pode eles chamarem de dominação, né? De grupos criminosos. Isso aí é coisa interna, né? Isso aí é coisa para Polícia Civil, para o pessoal que investiga, o pessoal da inteligência, né? Da Polícia Militar e da Polícia Civil. Isso aí era para trabalho interno, né, Pequeiroz? Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, esse mapa jamais deveria ter sido publicado. Porque na minha ótica, na minha leitura, enalteceu os grupos criminosos, ou pela quantidade, né, de regiões, né, de siglas que tinha por lá, ou pela condição de admitir que eles existem de forma irrestrita, né? Assim, bem, eu sei que vocês estão aí, pronto, mas tá bem, tudo bem, tá certo, a gente vai fazer o que for possível para não incomodar vocês. Talvez seja isso, eu não entendi bem a razão de ter publicado aquele mapinha, né, da dominação criminosa no Ceará. Eu fiquei envergonhado. Ainda hoje eu sou atrás de um buraco para meter minha cara, para dizer que eu não quero acreditar que o Estado, através do governo atual, tenha feito essa publicação desse mapinha das áreas onde o crime domina-se nossa capital e região metropolitana. Ok, Pequeiroz, muito obrigado, hein? Eu agradeço o carinho de vocês, né? Vocês são sempre generosos em ouvir as minhas falas nessas quartas-feiras pela manhã, e pedir a Deus que proteja todos nós, já que o Estado, né, resolveu a não fazê-lo. Que Deus proteja a todos. Um abraço. Tivemos então aí abraço, valeu, Pedro, a participação do Pequeiroz no Momento Aspromessa.